Bom, vamos começar falando do jogo 4 do... e 6 finais. Bota aí o jogo do Flamengo, né? Flamengo e Racing, que foi o jogo anterior. Assim, o Flamengo foi para... Cara, a festa que o Racing fez... Não tá de azul, gente, calma. Que isso? Calma, eu adoro apontar isso. do mas- Galo tá Cara, preto. a festa que o Racing fez foi uma coisa louca. A imagem de fora do estádio parecia um caldeirão de verdade, Mas saindo você a viu os fumaça e argentinos tal. zoando? Porque de fora ficava vermelho e branco. Que é horrível. E as cores independentes. É, independente, é É, verdade. então tinha torcedor do Racing puto falando, caralho, por que não compraram É. bagulho azul? É, Vai pois tomar é, no Aí você vai ficar cu. puto mesmo. Pois é. E aí, né, o Flamengo foi lá com a vantagem de 1-0, de um gol apenas, um jogo muito brigado, e foi o jogo de volta lá, como a gente imaginou que Foi uma seria... classificatória na muito verdade, brigada, né? 180 minutos Não, muito não brigado. foi como a gente imaginou, né? Porque o que eu achei que ia acontecer, na verdade? Eu achei que o Racing ia vir com tudo. Tipo, imposição, querer partir pra cima e tal. Só que o Flamengo tava muito focado, muito concentrado, e obviamente o Flamengo é muito melhor do que o Racing. Então o Racing até tentou nos primeiros minutos de jogo, e o técnico rapidamente viu que ele tava se fudendo, tá ligado? E que o Luiz Araújo teve duas chances Aí, ó. fora da área, o Arrascaeta Essa teve é a uma na defesa cara, do jogo, essa é a defesa do do jogo. jogo. O Varela teve uma chance na cara do gol, o goleiro defendeu as duas. No final tem outra. Não, no final tem outra. Mas essa ó. é mais difícil de fazer, cara. Puta Foi que absurdo pariu. essa cabeçada. E o... Galera, vocês não estão vendo as imagens que a gente não pode mostrar, tá? Senão vai dar ruim. Mas a gente tá assistindo aqui. Só que o Flamengo é melhor do que o Racing, bem melhor. E o Flamengo fez um jogo bem aguerrido, bem brigado. Esse lance do Arrascaeta aí, ó. E aí manda pro Varela, e o Varela chuta em cima do Varela goleiro. de sacanagem, hein? Pois é. Puta Isso aí. merda. Não, essa chance é a chance do O Arrascaeta. Mateuzinho você ia chegar pra caralho, não é isso? Se fosse Porra, o Natanael caralho. também. Então, Sacanagem total. E aí o Gustavo Costas, o técnico do Racing, botou o time pra trás de novo e fez exatamente a mesma estratégia do primeiro jogo. inteiro na bola. Pô. Inteiro, pô. Era pra Que fazer, isso, não tem foda. como. Não tem como não ter feito isso aí. Aí é foda. O Plata não conseguiu chegar e tal. E aí, assim, o Racing partiu pro modo... Esse que é o lance da Arrascaeta, deixa eu ver. acho que é o Luiz Araújo. A Luiz Araújo de novo. O Racing é muito pobre de ideia, cara. E assim, o Racing não tem jogadores horríveis assim, sabe? Tipo assim, o Zaratio, que era do Galo, é reserva desse time. O Zaratio é bom, pô. É o melhor jogador. O Zaratio tecnicamente é bom, ele até entra, né? Mas só que o Racing fica só chutão pra frente, gente. É só chutão pra frente. Qualquer bola que vem, chuta pra frente, só bola longa, só bola Olha, longa. que cagada. O jogo inteiro. Foi uma cagada. Nossa, que né? cagada. E faz o jogo... Foi bem, tá? Faz o jogo ser muito aleatório, sabe? É você acertar uma bola aérea que desvia alguém ou algum zagueiro demole. E, cara, o Flamengo não tava em dia de dar mole. É um jogo pra ter poucos erros E e, o tal. juiz tentou. O juiz tentou, como... Cara, é foda, né? Mesmo pós era VAR, jogar contra a Argentina na Libertadores vai ser foda. Ah, mas ele agrediu o maluco, pô. Que agrediu o maluco, cara? Pelo amor de Deus, pô. Então, mas é porque eu acho que O cara foi expulso contra o Bahia porque deu um peteleco no outro, pô. É que também o Então, bagulho mas é só algumas situações. É na tudo frente bem do que é o VAR bandeira. Brasil. É. Uma coisa Não, claro que o juiz foi na risca da regra, sabe- mas... Não, é o que é Mas foda? é o correto. É o né? correto. porque o Pô, o cara, Bandeira pô, o fala- Plata Bandeira burrão fala, também, tem com todo foi, respeito, pô. na frente do Bandeira, pô. Não, bem O cara na frente deliberadamente aqui, ó. fez uma ação Ele pra... foi Júnior. Ele foi Júnior. É, vai Eu continuar não Ele Não, agrediu o mas eu não maluco, pô, ele agrediu o maluco. Não, cara, Não eu não existe agredi o maluco. força na agressão. Não existe força. Ele foi se desvencilhar do cara que tava... Não, Sim, não cara, foi, pô. Ele ficou Já puto e tinha deu um se porrada. desvencilhado. Deu, Tem cara. toda a Já porra. tinha se Deus, desvencilhado. Deus, Deus, Não, Deus, igual Deus. você. Essa Eu defesa acho do que não é goleiro... pra É, expulsar tava você, pra mas não- ele faz O negócio assim. Ele é faz- que isso aí dá Olha lá. raiva mesmo. Você Ó. tá no chão, o Não, cara pra pisa caralho. nele, você já dá um socão. É É, ó. automático. Foi o que ele fez, pô. Vamos ver. Se o cara... Eu não sei nem se vai ter a imagem, porque a imagem Não, lance do jogo, nem tem tem que- imagem direito. Tipo, o VAR não tem acesso à É, imagem direito. O VAR não isso é. consegue ver a Aí, imagem ó. direito. Tá. Não foi nada. Não, não foi aí. Foi Não, depois, não, não, ele foi fica depois, no velho. chão, Ele fica no o chão. cara Não, chega cara, mas na transmissão- próximo, aí ó, Ó, o cara chega tenta nele, aí levantar ele ele. vai Ah, e lá, ele ele reage, sai, pô, ele Ele é. dá um soco, ele dá um soco. É, o cara tentou Não levantar machuca, ele. é uma bobeira, mas o juiz mas pode. É, claro. Não tem como. O cara tava tentando levantar Ele ele, tá avaliando Não, a e eu intenção. provavelmente faria o mesmo que ele. porque ó, o cara tava Tô ali tentando com levantar ele Olha pra... lá, ele dá um soco, Ele dá um soco, É pô, dá porque um o soco. juiz, eu acho que não é pra expulsão também, mas é o que o juiz avalia a intenção. A É. intenção dele É, a intenção foi agredir, pô. A intenção era agredir. Pô, tu vê a mãozinha subindo assim, tu sabe que o cara quer dar um É, a soco, intenção pô, foi tem como. agredir, Mas pô. assim- O maluco foi expulso na Copa do Nordeste porque deu um peteleco, pô. A questão não é o... Não, cara, o peteleco foi uma ação deliberada. de Isso agredir também foi leve. uma ação deliberada. Foi uma reação, cara. O cara Uma tava reação O cara deliberada. tava puxando Plata pra sair do chão, irmão. Ele fez assim, foi só isso. E encostou no cara, pô. Então, pô. então, mas mas aí essa- ele se colocou mas essa na reação- parada Mesmo se não de poder acertasse- alcançar o cara, pô. Mesmo se Não, se não acertasse, não ia dar nada. Não, então, mas ele poderia parar o lance ainda, ir lá checar, parar o jogo inteiro, mas ele tem a intenção de dar Tem um soco. Que a intenção, questão não é é. se machuca ou não, pô. A questão é que ele fez pra agredir, e é Mas isso. assim,
ele foi... E você vê que a consciência dele tava pesada, né? Porque a expulsão que ele tentou arrumar depois Não, matou o time. pro Racing, você viu? Não, a expulsão... o juiz. Não, cara, o juiz foi Não, o assim. juiz tava perdidinho. Não, o juiz expulsou aquele jogador do Racing pra não parecer que ele tava favorecendo o Racing. Porque ele sabia que ele expulsar e ia chamar pra ver. Ele viu que não era nada. Ele fez aquilo ali só pra tirar. E depois que ele expulsa o Plata, ele perde o controle do jogo completamente. Vira uma zona completa. Ele fica perdido total depois da expulsão, porque ele nem viu. Tá ligado? Mas Ele não tentando viu o consertar, lance. Foi feião. Não, foi ridículo. Não, foi Ainda feio. teve que Foi voltar ridículo. atrás, aí Foi piorou a feio, situação piorou, ainda. Ficou feio demais Ficou pra ele a feio. expulsão. Pois é. Dito Jogar contra a passou, Argentina é isso aí, né? foda-se. E aí, assim, depois que o Plata foi, o Felipe mudou o time inteiro pra segurar a onda, porque no jogo que tava de bola longa e tal, ele precisava ter vantagem numérica, ele não ia ter mais, e o Racing ia vir pra cima de maluco, de qualquer jeito, e obviamente, você com mais zagueiros e tal, controlou, teve um lance no final, uma bola na área que o cara conseguiu chutar e o Rossi fez uma defesa monumental, porque desvia no Emerson Royal, e ele consegue pegar mesmo assim. O Rossi fez uma partida, assim, na verdade, o Rossi é o grande protagonista desse Flamengo dois na mata-mata. Tá vendo? Não, pô, no último jogo da fase de grupos, não. Que teve um gol que Sim, tava ele impedido, defendeu. mas ele faz a Ele defesa. faz a defesa. E ele falha contra o Estudiantes, mas ele pega 2 pênaltis e leva o Flamengo. E nesse jogo, de novo. E não é só as grandes defesas que ele fez. Tipo, são 2 muito importantes, que é a cabeçada no primeiro tempo e essa no final do jogo. São, assim, defesas absurdas do goleiro gigante, mas como o Rossi jogou esses jogos, a tranquilidade dele, a calma dele, o jogo com o pé, diminuir o ritmo do jogo, atazanar os atacantes, sabe? Tirar a pressão. Foi assim, o Rossi é o grande destaque do Catimba, Flamengo. ele foi o primeiro a puxar a catimba quando o Plata é expulso. No lance seguinte, ele já se joga no chão. Inclusive, ele foi nesse jogo eleito Hero of the Match, né? O melhor jogador da partida. Mas o E Rossi, realmente foi. antes de vir, que alguém aqui não queria, hein? Gostava do moleque no Eu posso Flamengo. falar uma coisa? Eu não gosto do Rossi ainda. Aí. Acho Não, que ele tá louco, Não, acho que ele foi Sempre muito bem. foi goleiro de E Libertadores. Eu converso com o Mules direto disso, né, Mules? Tipo, a gente sempre fala, eu acho que o que ele tá fazendo me lembra muito o que a gente compara lá em Minas de Vitor e Fábio. O Fábio é muito constante. E o Vitor sempre foi milagroso quando precisava o tempo todo, e isso aparece pra caralho. Mas E eu o acho que- Rossi, ele tá sendo muito milagroso, porque ele vinha batendo cabeça direto. Mas A eu gente- acho que a gente tava falando o disso. caso do Rossi, Matheus, diferente desses 2 que você citou pra mim, é a questão Libertadores dele. Pode ser. Ele é o cara Libertadores, pô. Esse cara tá acostumado a jogar com o time argentino, que é o time... Vamos combinar? Time agora sul-americano que dificulta é argentino, pô. Sim, Geralmente. sul-americano que só. E é muito pegar mais É os pelo equatorianos, vai, Hora LDU outra, aí, Os ó. equatorianos. Mas acho que é Independente muito Del mais- Valle, Peraí, gente, LDU. LDU não dá. Não dá pra colocar LDU aqui. LDU ganha no pulmão, sempre assim. Mas Chega aqui, ganha, essa né? Mas tem a papelão porra aí, do- essa do- porra aí. do- Bola por bola, quem enche o saco é argentino. Sim. Não é? Bola Não, sim. não, falando de outra- mata-mata. Hora ou outra surge um Não é nem suco, bola, é questão de... Hora ou outra Então, surge um o suco suco Del que Valle. dá certo pra caralho. O suco e o LDU. Depois som, enfim. Mas eu acho que a questão do Rossi é essa. Quando ele tava pra vir, a gente tava discutindo a contratação dele, eu falei, cara, esse é um goleiro pra Libertadores. Você quer um goleiro catimbeiro, que é um cara que vai segurar a bola, que vai fazer aquela cera. Pra isso ele é bom. Eu também não acho que ele é o melhor goleiro Eu tecnicamente acho do que- mundo, não. é Mas isso. pra Libertadores ele é esse Eu cara. acho que o Flamengo foi muito bem, assim, em relação a ele, porque eu acho que o time do Flamengo é um time muito experiente, mas eu sinto que falta esse espírito. Também e o acho. Rossi trouxe muito Sim. desse espírito, sabe? Não é porque o Flamengo tem jogadores bonzinhos, não é por isso, mas falta aquela maldadezinha velada, que é tipo, peraí, uma catimbinha, e esse cara... Quando o seu time é muito bom, geralmente você quer jogar bola, sabe? E o Rossi, ele dá uma segurada nesse aspecto mental, que eu acho que é fundamental, e ele aparece quando precisou, né? Então, assim, eu acho que não tem o que falar. Foi errada a contratação? Não, foi acertada. Ele tá dando resultado até agora, e ele é um cara que tá permanecendo por aí. E tá dando o valor, né? Tipo, ele tá conseguindo resolver jogos, tá sendo importante durante a temporada, e isso é o que o torcedor quer. E eu acho que o treinador também. E ele... tava tendo algumas dificuldades, só que o que eu gosto também é que ele tem uma certa, o Dava fica bravo com o dinizismo do Flamengo, mas ele tem uma certa habilidade com o pé, ele consegue fazer o lançamento do Palmeiras, que a gente pode estar falando, que foi um grande passe, mas é um cara que tá sendo fora da curva nesses momentos chaves, né? E Sim. isso é muito importante. E assim, o Flamengo teve algumas coisas importantes desse jogo também. Por exemplo, o Léo Ortiz voltou de lesão e voltou bem demais. A zaga do Flamengo, o Léo Ortiz e o Pereira foram assim, impecáveis. E eles tinham que ser pro jogo que o Racing tava fazendo. Eles O Léo precisavam Ortiz ganhar é todas foda. as bolas aéreas e tal. E eles ganharam O quase Danilo tudo. também entrou bem. O Danilo entrou bem pra defender e tal. Mas o grande reforço do Flamengo aí pra esse final de temporada é o Eric Pulgar. Esse aí voltou e tomou contra a posição de novo. Detalhe, né? Que tava ali o Jorginho Saúl, né? E pô, tá bem pra caramba, só tem a lesão. E o Pulgar volta. E não é hipótese alguma que o Pulgar seria esse E eu time. acho que- Não tem como. A função que o Pulgar faz, nenhum outro Não, jogador não do tem. Flamengo faz, que é
o de mordedor, irmão. O Sim, marcador. é. O que se tiver que dar, ele vai dar. Os sabe? jogadores que o Flamengo tem pra função é o Alan e o Everton Araújo. É. E a diferença é muito grande, Não, não, e de dá. estilo também. O É. Alan é um cara que tem muito mais pulmão que os outros. O Ayrton Araújo é muito mais físico. E o Pulgar, irmão, é aquele cara que se você tiver que matar jogador, ele vai matar. É, pois sabe? é. E Se eu tem que acho... matar o cara, ele vai matar, irmão. pois é. Não, então, você tem que ter um Felipe Melo, sabe? Eu, É, eu sou a favor. Eu acho que é importante ter um cara que faz a marcação bem, que é um xerifão, que passa essa identidade. Mas eu tenho um destaque, Dava, que nos últimos jogos, ele é um cara que sempre passa despercebido. Porque realmente o Flamengo tem um time muito Você quer falar do recheado. Carrascal de novo, né? Não, esse eu já falei. Esse aí agora não passa despercebido. Já falei quando ninguém falava. O Flamengo ele tem um elenco muito recheado de estrela, então tem muitos jogadores que a gente vai sempre falar e é chovendo molhado, mas é certo. Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Henrique nem tanto nessa Carrascal. temporada, vai, mas- Cara, mas o Luiz Araújo, cara, tem que falar do Luiz Araújo. Esse jogo, no primeiro tempo, ele tava chamando o jogo. Tava. Ele era o cara que tava ditando o ataque do Flamengo. E ele é um cara que muitas vezes ele faz uma função ingrata. Porque se precisar que ele jogue do lado direito, ele joga. Se precisar jogar do lado esquerdo, ele joga. É um cara que finaliza muito bem, mas também passa a bola muito bem. E ele é muito menos midiático que os outros. Muito menos. Só que Claro. de função, cara, ele faz uma função muito importante pra esse Flamengo, que é abrir o jogo e ter 1 contra 1. O furar o bloqueio, o driblar. E ele ainda corta pra dentro, pra deixar o lateral, a Varela, ou Emerson atacar o espaço, E ele é um cara. dos poucos desses times que chuta fora da área. Exatamente. Chuta, sim. E aí Já fez acaba... vários gols assim. Ele quase fez um gol assim, né, no jogo também. Não, teve dois lances assim, é. Então, assim, é um cara que eu acho que a gente fala pouco, a mídia valoriza pouco o Luiz Araújo, mas ele vem construindo no Flamengo uma história bonita, e além disso, ele vem se mostrando muito importante, porque num time badalado, e o titular é o Luiz Araújo, né? Pois é. A gente tem Everson Cebolinha no banco, a gente tem Não, Pata no É o banco, titular aí que puxa a responsabilidade puxa. no É, jogo eu acho- fora de eu acho casa que nesse esse final de ano- e Libertadores. fala-se pouco nele, velho. Esse ano, eu acho que o Luiz Araújo é o terceiro com gols assistência do Flamengo. O primeiro é o Arrascaeta, depois o Pedro e depois o Luiz Araújo. Ele fez muito gol, deu muita assistência esse ano, muitos cruzamentos. Ele é muito importante pra esse time aí. E agora o Flamengo, Tem né, aqui depois... até, ó, você falou isso, só no Brasileiro são 6 gols e 2 assistências, né? Então já é um cara que participou bastante nesse sentido num time recheado de estrelas. E aí, obviamente, nenhuma semifinal com a Argentina vai ser jogo fácil. E eu acho que importante esse time ter entendido exatamente isso, tá? Porque o Bruno Henrique deu uma entrevista depois, ele falou, né? A gente jogou quando tinha que jogar, a gente defendeu quando tinha que defender, a gente fez o que a gente tinha que fazer pra passar. Porque é isso que você tem que fazer quando você pega os Argentinos Libertadores, é assim mesmo. Foi um jogo muito... Porque a mobilização que o Racing fez na Argentina, se você tá acompanhando esse tempo, cara, foi um negócio assim, que a gente aqui no Brasil nem vê um negócio desse, sabe qual é? Nem vê uma coisa dessa, sabe? Porque a diferença técnica de dinheiro e de tempo sem conquistar, porque o Racing tá desde a década de 60 sem ganhar Libertadores, né? Teve uma vez que ganhou lá atrás. Então eles fizeram uma mobilização colossal pra esse jogo e que não conseguiram, né? Não conseguiram e justamente porque não só o Flamengo é um time melhor, com certeza, mas muito na conta desse técnico. 67. Que é muito pobre de ideia o Racing, cara. Muito É muito pobre de ideia. Você vê que os jogadores, tecnicamente, não era uma porcaria assim, pra jogar uma bolinha tão Não é. coisa de... Não é, cara. E não ganhou a Sul-Americana jogando assim. Não! É essa jogou que é a muito parada. bem a Sul-Americana. Eu Ganhou achei do Cruzeiro quando eliminou o Corinthians. o Cruzeiro- Tava dando baile nos outros, Ele pô. Todo gosta- mundo, Fortaleza, Cruzeiro. Fortaleza- Não, ele porra. gosta de cruzar a bola na área e tá tudo bem ele gostar. O problema é que nesse jogo, os cruzamentos não eram pensados. Não tinha cruzamento, era chutão, era caralho, chutão. modo caralho. Era chutão, era chutão. Você via horas que os caras estavam desesperados, era recuperei a posse da bola, chuta lá pra E com frente. caras técnicos. Chuta lá pra frente, chuta lá pra Almendra, frente. Nardoni, o Zuculini, jogadores técnicos. O Martirena, que é o lateral direito que todo mundo fala. O Maravilha Martins na frente. São caras técnicos que você pode trabalhar de outras maneiras e criar situações pra cruzar pra eles. Isso beleza. Não a modo caralho. O Era passou do meio de campo cruzamento, Sim. pô. E o Mauro César tinha falado disso, que era assim que jogava mesmo. E foi exatamente o que ele falou. O Gustavo Costas, que é um dos, muitos ídolos, né? Foi campeão com o Racing ano passado e também como jogador. Mas muito pobre de ideia, Dava. Pô, Muito só pobre. Pra trazendo uma aqui- semifinal, muito pobre. O Eu que o acho Dava que falou, mudou, rapidinho, eu acho João. que- Só a informação que é rápido. Do Luiz Araújo é que ele tem 8 participações em gols, ele é o terceiro. O segundo é o Pedro, 18. O primeiro é o Arrascaeta, 27. Pô. Assustador. E todo time tem que ter um cara assim menos badalado mesmo. É bom até pra questão tática. O cara é esquecido no meio ali. Todo mundo vai focar em Arrascaetas. É, em- pois é. Pra caralho. Ele é um homem surpresa.